Eu me chamo Salomão, filho de Davi, e vou te dizer uma coisa que provavelmente é o oposto do que você passou a vida ouvindo. Não deixe herança para os seus filhos. Não da forma que o mundo entende herança. Não do jeito que eu deixei. Porque eu deixei a maior herança material que qualquer pai da minha geração poderia sonhar deixar. E o que aconteceu depois disso, eu não consigo descrever sem sentir o peso de cada palavra. Meu pai era um pastor de ovelhas que se tornou rei. Ele não herdou nada, construiu tudo. Começou de baixo, com as mãos que sabiam segurar um cajado antes de aprender a segurar uma espada, e foi subindo um degrau doloroso de cada vez. Davi cometeu erros que envergonhariam qualquer homem público de hoje. Erros que custaram vidas. Erros que deixaram marcas na sua própria família que não desapareceram com o tempo. Mas depois de cada queda, ele voltava. Chorava, se lamentava, ficava prostrado diante de Deus sem a dignidade de rei, só com a honestidade crua de um filho que sabe que errou e não tem onde esconder o rosto. E Deus chamou meu pai de homem segundo o seu coração, não porque ele era perfeito, porque ele sabia voltar. Eu aprendi observando meu pai que um reino se constrói tijolo por tijolo, sacrifício por sacrifício, derrota por derrota e recomeço por recomeço. Ele me passou o trono com as mãos cheias de batalhas vencidas e de feridas que ainda doíam. E eu recebi esse trono com a convicção de que ia fazer melhor, de que o filho do rei não deveria precisar lutar como o rei havia lutado, de que o que eu construísse seria tão sólido, tão vasto, tão impenetrável, que o meu filho pudesse repousar sobre esse fundamento sem precisar sujar as mãos. Esse foi o começo do meu erro, porque ninguém cresce num reino que já chegou completo. Ninguém desenvolve caráter quando os problemas são resolvidos antes de serem encontrados. Ninguém aprende a ouvir os mais velhos quando foi criado acreditando que já tem tudo o que precisa saber, que o trabalho difícil já foi feito por outros e que o seu papel é apenas usufruir do que eles construíram. Eu recebi de Deus uma renda de 666 talentos de ouro por ano, só em tributos fixos, sem contar o que vinha do comércio controlado, da frota que partia de Ezion-Geber e voltava de Ofir a cada 3 anos trazendo mais ouro, mais madeira de sândalo e mais pedras preciosas. Os reis de toda a região ao redor traziam presentes ao longo do ano. A rainha de Sabá cruzou o deserto durante meses e chegou com 120 talentos de ouro, especiarias que nunca tinham entrado no meu território, e pedras preciosas que meus administradores levaram dias para catalogar e avaliar. A prata ficou tão comum em Jerusalém nos meus dias que perdeu o valor como instrumento de troca. As pessoas deixaram de contar prata, não porque eram ricas demais para se importar, mas porque havia tanta que contar não parecia mais necessário. E com tudo isso, eu construí. Construí o templo que meu pai havia desejado construir, e que Deus não havia permitido que Davi construísse, porque havia sangue demais nas mãos dele. Eu construí sem sangue. Com 30.000 homens trabalhando em turnos no Líbano cortando os cedros, com 80.000 cortando pedras nas montanhas, com 70.000 carregando os blocos até o canteiro, onde nenhum golpe de ferro era ouvido, porque nenhum ferro tocava o solo sagrado. 7 anos. Paredes revestidas de ouro, querubins de madeira de oliveira medindo 5 côvados de ponta a ponta das asas, cobertos de ouro da cabeça ao chão. E no dia em que a Arca da Aliança entrou no lugar santíssimo, uma nuvem preencheu o templo de uma forma que os sacerdotes não conseguiram suportar de pé. Precisaram sair. A presença que entrou naquele lugar era maior do que o que corpos humanos conseguem estar diante sem dobrar. Depois do templo, eu construí o meu palácio. 13 anos. Quase o dobro do tempo que havia levado para construir a casa de Deus. Esse detalhe sempre me desconforta quando penso nele. O lugar de Deus em 7 anos, o lugar do rei em 13. Se eu soubesse então o que sei hoje sobre onde habitam os desvios, teria olhado para esse detalhe com mais atenção do que dei. Construí também o arsenal de Jerusalém, as casas dos governadores das regiões, as estruturas que mantinham a administração de um reino que se estendia do Eufrates até a fronteira com o Egito. Cada construção maior do que a anterior, cada uma mais elaborada, cada uma destinada, em algum nível,
a mostrar ao mundo que o filho de Davi era digno do trono que havia herdado. E enquanto construía tudo isso, eu achava que estava preparando um futuro para o meu filho. Se você chegou até aqui e está sentindo que essa história tem algo para você, eu te peço uma coisa. Se inscreve nesse canal, porque o que eu tenho para te contar não cabe num vídeo só. E tem algo especial esperando por você no primeiro link aqui nos comentários. É só clicar e ver o que está lá. Agora me deixa continuar. O nome do meu filho era Roboão. Ele nasceu num palácio, cresceu num palácio. Nunca conheceu o que é não saber se haverá comida amanhã. Nunca conheceu o peso de construir algo do zero, de defender algo com risco próprio, de perder e ter que se levantar do chão sem que ninguém viesse ajudar. Tudo ao redor dele já estava construído antes de ele ter idade de entender o que tinha custado. Os conselheiros que o cercavam eram jovens como ele, filhos da mesma abundância, sem a memória pesada do que tinha sido necessário para chegar até ali. Quando eu morri e Roboão assumiu o trono, o povo de Israel foi até ele, não para reclamar, para negociar. O pedido era simples, razoável, o tipo de coisa que qualquer líder com mínimo de inteligência política saberia como receber com dignidade. Seu pai pôs sobre nós um jugo pesado. Aligeira esse jugo e nós te serviremos. Era uma abertura. Era o povo oferecendo lealdade em troca de tratamento respeitoso. Era o momento em que um filho bem formado diria: obrigado pela honestidade, e eu estou aqui para governar junto com vocês, não sobre vocês. Os conselheiros velhos estavam presentes, homens que haviam passado anos ao meu lado, que conheciam o povo pelo nome, que sabiam o que acontece quando um rei confunde autoridade com arrogância e liderança com intimidação. Eles disseram a Roboão palavras que deveriam ter encerrado a conversa. Se você for servo desse povo hoje, se falar boas palavras a eles, eles serão teus servos para sempre. Era a sabedoria de décadas destilada numa única frase acessível. Roboão pediu 3 dias para pensar. E nos 3 dias, em vez de sentar com os mais velhos, ficou com os jovens com quem havia crescido. Homens que nunca haviam perdido nada, que confundiam firmeza com crueldade, que achavam que demonstrar poder era a mesma coisa que ter poder. E a resposta que deram ao rei foi essa: mostre que você é maior do que seu pai. Mostre que o jugo dele era leve comparado ao que você vai impor. A frase que Roboão usou para responder ao povo ficou na história. Não como exemplo de liderança, como advertência para gerações. Meu menor dedo é mais grosso do que os lombos do meu pai. 10 das 12 tribos se separaram naquele dia. O reino que meu pai havia construído com décadas de batalhas, de fé e de sangue, o reino que eu havia expandido até as maiores fronteiras que o povo de Israel havia conhecido, foi partido em 2 em menos tempo do que levaria para viajar de Jerusalém ao norte de pé. E quem liderou a separação foi Jeroboão, um homem que eu mesmo havia promovido. Um servidor que eu havia reconhecido como capaz, colocado em posição de influência, e que quando Deus disse a ele que governaria as 10 tribos do norte, eu tive que perseguir porque não estava pronto para ouvir o que Deus estava me dizendo através disso. Jeroboão havia fugido para o Egito enquanto eu ainda vivia. Voltou quando Roboão destruiu em dias o que poderia ter mantido com uma palavra gentil. E o povo foi até ele porque alguém precisava ser o rei, de quem havia sobrado depois que meu filho fechou a porta da lealdade com as próprias mãos. Eu quero que você entenda o que isso significa como pai. Não a derrota territorial, não o mapa menor. Quero que você entenda o que significa olhar para a trajetória do seu filho e perceber que a herança que você deixou foi exatamente o obstáculo ao crescimento que ele precisava ter. Que o caminho que você desobstruiu era o caminho que a dificuldade precisava percorrer para formar caráter. Que os conselheiros experientes que ficaram ao redor depois que você foi embora não tinham autoridade real, porque um homem que nunca precisou ouvir ninguém não sabe como ouvir quando chega o momento em que ouvir é a diferença entre a permanência e a queda. Isso é o que a herança errada faz. Não porque dinheiro seja mal em si mesmo, não porque prosperidade seja errado querer, mas porque dinheiro nas mãos de quem ainda não desenvolveu o caráter para manejá-lo não é presente.
é acelerador de destruição. É uma força que amplifica o que já está dentro da pessoa. E se o que está dentro ainda não foi suficientemente formado, ela amplifica o que estava faltando junto com o que estava lá. Eu passei anos construindo patrimônio e achava que estava construindo legado. São coisas completamente diferentes, e eu demorei para perceber que não são intercambiáveis. Patrimônio é o que fica depois que você vai. Pode ser medido, contado, transferido. Legado é o que fica dentro das pessoas que você amou e que você formou. Não pode ser medido. Só pode ser visto nos frutos da vida delas, anos depois que você não está mais ali para ver. Patrimônio sem legado é estrutura sem fundação. Aguenta por um tempo porque a estrutura impressiona. Mas a primeira pressão real revela o que estava faltando embaixo. Meu pai não me deixou muito ouro. Me deixou a memória de um homem que chorava diante de Deus, sem se envergonhar de chorar. Me deixou a imagem de alguém que sabia pedir perdão, sem interpretar o pedido de perdão como derrota. Me deixou a experiência de observar um homem que havia errado muito, voltar muitas vezes, e que cada vez que voltava, o retorno era real, não era ritual, não era protocolo de um rei que precisava ser visto sendo devoto. Era um homem genuinamente prostrado. Eu herdei esse exemplo e decidi que podia aperfeiçoá-lo com ouro, que podia somar ao caráter do meu pai o poder material que ele não havia acumulado. E durante muito tempo achei que estava somando. Só mais tarde percebi que estava dividindo. Que cada camada de riqueza foi também uma camada de distância entre mim e a dependência de Deus que meu pai tinha. Que cada palácio construído foi um passo a mais para longe do pastor de ovelhas, que sabia o que era precisar de coisas que só Deus pode dar. E passei tudo isso para o meu filho. Não em palavras, em ambiente, em expectativa, em ausência de dificuldade, em remoção preventiva de todos os obstáculos que formam caráter antes que eles pudessem fazer o seu trabalho. O que deixar para os seus filhos, então? Deixe a sua presença enquanto eles ainda são jovens o suficiente para que a presença de um pai ou de uma mãe forme o modo como eles olham para o mundo. Deixe o exemplo de como você lida com a adversidade que não pode ser comprada. A doença, a perda, o fracasso, o recomeço que ninguém planejou. Deixe a memória de um homem ou de uma mulher que errou e não fugiu do erro, mas o olhou de frente com a honestidade que a fé exige e que o orgulho torna difícil. Deixe a tradição de procurar a Deus, não só nas crises quando não há outro lugar para ir, mas nos dias comuns, no silêncio da manhã, na gratidão de quem reconhece que não é dono de nada, só administrador temporário do que foi confiado. Deixe a prova viva de que riqueza e caráter não são sinônimos, e que quando a vida te coloca diante da escolha entre os dois, o caráter é o que fica depois que a riqueza vai. Deixe conversas reais, do tipo que um pai tem com um filho quando não está tentando parecer sábio, mas está sendo honesto. Do tipo em que você conta o que errou e o que aprendeu, não para transferir culpa ou para ganhar admiração, mas porque a experiência vivida tem um valor que nenhuma instrução formal consegue reproduzir. Seu filho ou sua filha pode não agradecer na hora, mas essa conversa vai ficar. Vai aparecer no momento em que ela for necessária. Vai voltar como uma voz interna quando a decisão for difícil e o caminho não estiver claro. Eu não tive essa conversa com Roboão, não com a profundidade que ela precisava ter, não com a honestidade de um pai que reconhecia as próprias limitações, em vez de apresentar apenas os acertos. E quando o momento de crise chegou para ele, o que havia dentro não foi suficiente para o peso que o momento pedia. Não estou dizendo isso para me punir. Estou dizendo para que você possa usar o que eu aprendi de um jeito que eu não pude. Porque você está aqui. E enquanto você está aqui, a conversa ainda pode acontecer. O exemplo ainda pode ser dado. A relação ainda pode ser construída ou reconstruída, com a honestidade que devia ter estado lá desde o começo. Não existe prazo para começar a passar o que importa, enquanto ainda há fôlego para começar. Roboão tinha tudo. Tinha o templo, tinha o palácio, tinha os tratados, tinha o nome, tinha o ouro. Não tinha o que eu deveria ter passado antes de tudo isso.
Não tinha a memória de ter precisado de algo e ter esperado. Não tinha a formação que só a dependência genuína ensina. E quando o momento pediu esse tipo de formação, ela não estava lá para ser usada. Isso não foi culpa só dele, porque pai que não passa sabedoria não pode se surpreender com filho que não tem sabedoria para dar quando o momento pede. E sabedoria não se transmite em discursos, transmite em presença, em conversas que demoram, no jeito de viver que a criança absorve antes de ter palavras para descrever o que está absorvendo. Eu vejo algo em você hoje. Vejo alguém que trabalhou muito, que se dedicou, que sacrificou coisas por amor aos seus filhos, que nunca quis que eles passassem pelo que você passou. E ao mesmo tempo, talvez, alguém que está se perguntando se o que passou foi o que de fato importava, ou se foi o que era mais fácil de passar. Não é tarde para começar a passar o que importa, mesmo que seus filhos sejam adultos. Mesmo que a relação tenha ficado distante ao longo dos anos, sem que ninguém tenha percebido exatamente quando. Uma conversa honesta chega onde anos de proximidade física sem abertura não chegam. Uma confissão genuína de um pai ou de uma mãe que reconhece o que poderia ter sido diferente tem mais poder formativo do que qualquer herança financeira que você possa deixar. E essa conversa você pode ter enquanto ainda há tempo de tê-la. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Não porque resolve tudo, não porque garante que seus filhos vão fazer as escolhas certas, mas porque é a fundação. E sobre fundação sólida, o que se constrói tem chance de durar. O que se constrói sobre areia de riqueza e desatenção espiritual aguenta até a primeira tempestade, que não pode ser comprada. Você pode escolher diferente do que eu escolhi. Ainda dá. Tem algo esperando por você, no primeiro link aqui nos comentários. É uma oportunidade exclusiva para quem acompanha esses ensinamentos pelo YouTube, e não ofereço isso em outro lugar. O que você vai encontrar lá vai te ajudar a crescer em sabedoria e a se aproximar de Deus de um jeito que não se mede em dinheiro, em posição, em nada que o mundo tem para oferecer. São coisas que eu, com todo o ouro que tive, não consegui comprar. Só clica no primeiro link nos comentários. A gente se vê lá.